Seu irmão muito querido. E eu vou pedir para você, por favor, você nos leva numa palavra de oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse momento aqui, tá bem? Quero saudar a todos os presentes e desejar um bom retiro a todos. Amém. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, queremos te agradecer por este privilégio que é estar em sua presença, Amém. que é estar reunidos entre irmãos, assim como diz a sua palavra, que quão bom e agradável que os irmãos convivam em união. E onde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Sim. Pai, reconhecemos que o Senhor se alegra quando nós nos reunimos em seu nome. E nós recebemos a sua liberdade pelo seu Espírito que aqui está. Pai, à medida em que a sua palavra estiver sendo ministrada, amém, que ela venha trazer consigo alívio, que ela venha trazer consigo refrigério, que ela venha sondar cada coração nesta noite e trazer aquilo que cada um deseja, mas sempre conforme a sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Pai, nós reconhecemos que a sua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e nesta noite ela estará trazendo os seus devidos efeitos, no nome de Jesus. Amém. Pai, que acima de tudo e de todos seja exaltado nesta noite o seu Filho amado, Jesus. Amém. Seja glorificado o seu santo nome, que é um nome que está acima de todo nome. Pai, que todo impedimento, que toda distração venha cair por terra nesta noite. Sim. E que a nossa atenção esteja no Senhor. E que o nosso foco seja a sua palavra. E que o nosso foco seja receber as suas bênçãos. E que o nosso foco seja engrandecer ao Senhor. E que o nosso foco seja reconhecer a sua grandeza. No nome de Jesus. Pai, nós estaremos entregando a honra, a glória, o louvor e a exaltação por tudo aquilo que cada amado estará experimentando neste lugar ao Senhor. Pois reconhecemos que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. No nome de Jesus, todos aqueles que creem digam amém. 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 Obrigado, querido. Deus abençoe. Correção, eleição de Angola, eu sou de Moçambique. Ok. Ele estava corrigindo aqui, que é verdade. Eu faço a maior combustão. As meninas são de Angola e ele é de Moçambique. Ok? Amém. É bem... Muito bem, vou conectar aqui. É esse, né? Esse aqui. Alcança. Não é isso aí, não. Só projetar. É. Que aí o senhor só vai passando e esse é o próximo. Uhum. Beleza. Obrigado. Muito bem. Estávamos na expectativa do que iria acontecer nesse retiro. Essa é a primeira noite, é só o comecinho de muito que Deus vai fazer para nós nessa noite. Amém? Amém? E nós estamos querendo isso aqui, ó, ser reacendidos para Jesus. Então tem chama aqui para todo lado, para acender todo mundo, né? E vocês lembram que o tema central do retiro, reacendidos
para Jesus, e o slogan é do primeiro amor a o quê? Vida em missão. Então veja bem, nós vamos caminhar para sermos reacendidos ao primeiro amor e alcançar lá uma vida plena dentro da missão que Deus propôs para nós. E o nosso versículo é de 2 Timóteo 1,6, por esta razão te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti. Aqui já dava uma mensagem, reavivando os dons. Amém? Mas nós não vamos falar muito disso aí não. E esse aqui é mais ou menos o cronograma das mensagens que nós vamos ver. Hoje vamos falar de sermos reacendidos no amor a Jesus, no caso. Domingo de manhã, reacendidos na firmeza. Irmão, deixa eu voltar para trás aqui um pouquinho, para não dar essa caixa aqui. O irmão Wellington vai estar falando sobre esse tema. Domingo à noite eu falarei, se Deus permitir, reacendidos no Espírito. Segunda de manhã, reacendidos na igreja, com o irmão Edson. Segunda noite, reacendidos na paixão pela missão. E terça de manhã, reacendidos na vida emocional. E depois a gente tem uma ministração. E provavelmente, se Deus dirigir assim, no domingo a gente faz o encerramento, falando sobre reacendidos no reino de Deus. Amém? Então nós vamos caminhar por isso. E hoje, reacendidos no amor, nosso texto é Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, e Marcos 12, 30. E diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. Perdão. E não são. E os chamastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. E Marcos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deus, nesse trecho, chama a igreja, a sua atenção, para uma coisa muito especial. E é sobre esse texto de Apocalipse que eu quero abordar e levar os nossos pensamentos e o nosso coração a sermos reacendidos no amor a Jesus. Às vezes pensamos que estamos bem, mas talvez Deus precisa vir ao nosso encontro e falar de modo semelhante até, como falou com a igreja de Éfeso. E eu quero que vocês hoje à noite, principalmente no tom da mensagem, não vejam uma mensagem de repreensão, uma mensagem de correção,
Não, de forma nenhuma. É uma mensagem de amor que Jesus chama-nos com amor para sermos reacendidos em amor para com Ele. Amém? Amém? Esse é o tom. Esse é o tom daquele que chama e que nós cantamos. Ele me ama, e é verdade, mas aí vem a pergunta, e você ama? E nós amamos a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a alma, com toda a força. É isso que me descreve, é isso que descreve o amor que nós temos para Deus. E Deus nos chama para esse amor. E antes de falarmos um pouco desse chamamento de Deus, para sermos reacendidos no amor para com Ele, eu queria pensar junto com vocês algumas coisas, como Jesus é maravilhoso para você. Muitas vezes nós esquecemos como Ele nos ama, a grandeza do seu amor, tudo que está envolvido no amor de Jesus e tudo aquilo que Ele fez por amor a nós, nós acabamos não vendo, ou até se percebemos alguma coisa, damos aquilo por certo, como, tá bem, que bom, mas aquilo não nos comove, talvez, como deveria nos comover, e não nos move como deveríamos mover. Não agimos como deveríamos agir. Você já chegou a meditar nesse assunto? O quanto que Jesus é maravilhoso e o amor dele por nós vai além, muito além do que nós merecemos. Na verdade, não merecemos. Não merecemos. Mas Ele amou. E Ele ama. Jesus é tão maravilhoso que Ele nos ama além do que nós precisamos. A palavra de Deus fala lá em João, que você conhece muito bem, porque Deus amou o mundo, você, de uma maneira que Ele não descreve, porque precisará muitas palavras para descrever, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos 5,8 fala, mas Deus prova. Ele não só declara, Ele prova o amor por nós, diz o texto, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus, estando nós ainda distantes de Deus, Ele deu prova desse amor. E Ele é o Deus, irmãos, é tão difícil descrever Deus. Você lê toda a Bíblia, tem uma descrição de Deus, mas ainda tem muito oculto. Da grandeza, da maravilha que Deus é, o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus transcendente. Aquele Deus que no CCM, esses dias atrás, nós vimos, é o Deus tão grande que Ele ocupa todo o universo infinito. Desde lá, desde cá, Ele ocupa tudo. Ele sabe de tudo que ocorre em todo lugar, e em todo tempo, passado, presente e futuro. Para Ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro, porque Ele é grande, Ele vê tudo uma coisa só. Nós estamos numa linha de tempo em que Deus trabalha conosco, mas Ele está em todas as coisas. Ele é o Deus grandioso, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que tudo pode, não há outro Deus, Ele é único. Ele é o Deus de glória, de majestade, aquele que tudo faz, tudo sustenta. Ele é um Deus indescritível, Ele é o nosso Deus, o Deus que nos ama. E esse Deus transcendente é ao mesmo tempo um Deus imanente que Ele habita em nós.
E como nós vimos no texto, ele anda no nosso meio, ele anda no meio da igreja, ele nos move, ele nos comove, ele trabalha conosco. Enquanto estamos aqui, Deus está falando com você, ele está aqui presente, seu Espírito atuante e seus anjos ministrantes fazendo a obra que eles têm que fazer. E ele está aqui agora. E é difícil descrever o amor de Jesus. Tanto que em João 3,16, Deus usou a palavra de tal maneira. Como a gente pode descrever? Ele é esse Deus tão manso, tão humilde, no entanto, reto, juiz, justo. Ele é paciente como somos teimosos, ele é gracioso quando nós falhamos, ele é misericordioso quando ignoramos, ele é compassivo quando nós sofremos, ele continua nos buscando quando nós esfriamos e nos distanciamos dele. Ele deseja o nosso bem mesmo quando nós mesmos nos sabotamos. Fazemos coisas que nos prejudicam. E mesmo assim, ele deseja o nosso bem. Ele é amoroso quando nós éramos inimigos e pecadores, e mesmo quando pecamos. Ele veio ao nosso encontro quando nós nos distanciamos dele, nos separamos dele. Ele morreu em nosso lugar, sendo ainda nós inimigos dele. Ele nos resgatou das trevas, nos transportou para o seu reino de luz, por sua graça, por sua misericórdia, fruto do seu amor, porque nada merecíamos nem merecemos. O Senhor Jesus, ele deu prova do seu amor, ele declara o seu amor, e ele reafirma o seu amor, como nós cantamos: Deus me ama. Agora eu pergunto, antes de fazer a pergunta, assim Cristo nos amou, antes de ele pedir algo de nós, ele vem até nós. Antes dele pedir amor, ele veio primeiro e amou de modo incomparável. E antes de pedir o nosso coração, ele vem e dá a sua vida. E agora no nosso texto ele vem e cobra amor. O que Jesus fez, um pouquinho do que foi descrito aqui, que é bem pequeno, isso te comove? Isso toca o seu coração? Isso faz você pensar: que coisa, Deus me ama de uma maneira que não dá para descrever. O que eu faço com isso? Né? Qual que é a minha reação para isso? Se isso te comove, se isso te toca, se isso te leva a você a pensar que preciso reagir de alguma forma positiva com isso, isso é bom sinal. Agora, se isso parece que não tem muita profundidade para você, parece que isso não é uma realidade na sua vida, parece que você não sente muito, então é um mau sentimento. Talvez você nem é salvo, nem conhece Jesus como Salvador pessoal. E quando fala que Ele te amou de tal maneira, você não sente nada. Ou talvez o seu amor por Jesus esfriou tanto que hoje você não queima, não está reacendido em amor por Ele. Porque pode ser que na nossa caminhada cristã, nós nos desencaminhamos
de um relacionamento com Deus, fomos nos distanciando. E quando a gente distancia de um relacionamento com alguém, com o tempo nós esfriamos, não é verdade? Nós esfriamos. E com Jesus é a mesma coisa. Não, ele não esfria, nós é que esfriamos. Nós é que distanciamos. E nós vamos ver nessa palavra como ele nos chama. Você sabia que ele te ama e se importa com você? Ele se importa com você. Você não é número para ele. Você é alguém especial para ele. Todos aqui, sem distinção de pessoas. Você, talvez pelo seu trauma, seus problemas, coisas de criação, você tem dificuldade de entender e de até receber que Deus te ama, mas você, crendo ou não, não interessa, Ele te ama. Isso é fato. E Ele deu prova disso na cruz do Calvário. E a gente precisa entender essa verdade. E tem aqui um versículo que fala, porque não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus, que não possa compadecer das nossas. Em outras palavras, ele está falando, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui é um texto que dá para falar tanta coisa, mas está falando que Jesus, Ele se compadece de nós, Ele se importa conosco. E quando nós nos aproximamos dEle, do relacionamento com Ele, nós encontramos misericórdia e achamos graça. Ele se importa tanto com você, que ao você se aproximar dele, se relacionar com ele, você alcança graça e misericórdia. Se ele não se importasse, você chegaria a ele e ele fala, o que eu tenho a ver com isso? Você fez a besteira, você que arruma. Eu já fiz a minha parte, daqui para frente é a sua, mas não, ele está conosco. E eu queria ver com vocês aqui, eu acho que foi muito isso aqui, deixa eu voltar. Esse slide aqui está fora do lugar, irmãos. Aconteceu algo. Deixa só eu ver uma coisa, irmão, desculpe. É que eu trabalhei nele lá no quarto, e lá no quarto não tinha internet, e agora eu abri pela internet. Então eu mudei alguma coisa e ficou fora do lugar. Mas eu vou acompanhar aqui, já eu pego aqui, não vamos perder nada. E antes de Jesus pedir o seu amor para conosco, Ele nos lembra o quanto Ele se importa conosco. Jesus, Ele ama a igreja, não uma instituição, irmãos. Ele ama você. Certo? Não a instituição. Ele ama a sua noiva, a sua igreja. Você é noiva de Jesus, você é parte da igreja, membro da igreja. Ele ama pessoas. Pessoas que têm nome, pessoas que têm história, pessoas que têm lágrimas, pessoas que têm cicatrizes. Ele sabe dos seus choros sozinhos na noite. Ele sabe das suas orações, aquelas orações até que você começou e nem terminou, porque orou tanto, estava tão cansado que acabou dormindo orando.
Ele sabe. Às vezes que você sorria por fora, mas por dentro estava quebrado. Às vezes que você disse, graça e paz, irmão, graça e paz, irmã, mas lá dentro você estava, Senhor, eu preciso de graça, eu preciso de paz. Ele sabe das lutas que você nunca falou com ninguém. Ele sabe dos seus medos, seus receios, seus desafios. Ele sabe de tudo. Você nunca foi invisível para Deus. Ele sabe de você. Aliás, Ele sabe de você mais do que você sabe. A Bíblia fala, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Davi tanto sabia que ele mesmo conhecia a si mesmo, ele falava, Senhor, sonda meu coração e me mostra, porque eu não estou vendo. Ele nos conhece melhor. E aqui o texto, Jesus fala, eu conheço as tuas obras. Quando ele fala com a igreja, ele está dizendo, eu conheço tudo sobre vocês. Eu conheço o seu coração. Quando Jesus anda no meio dos candeeiros, a igreja, esses candeeiros aqui está se falando da igreja, ele não anda, irmãos, para fiscalizar, sabe? Como aquele vigia, que quer ver onde você erra para então punir. Não é esse o sentido. Ele anda no meio da igreja para ministrar com a igreja, e é o que ele começa falando com a igreja de Éfeso. Ele está ministrando. Ele fala, eu sei que vocês vou falar mais disso depois. Ele vem trabalhando com eles para no final falar, tudo parabéns. Mas, não é? O que ele quer? Ministrar para eles. Quer levantá-los. Quer fazê-los ser elevados numa dimensão espiritual maior, a viver o mais de Deus. É isso que Jesus deseja para a igreja de Éfeso, desejou e deseja para nós. Ele sabe quando você está cansado, quando está sobrecarregado, ele sabe quando você está triste, atribulado, sem paz. Ele sabe quando o seu amor esfriou também. Uau! E muitas vezes o cristão, ele vai vivendo a vida, o seu amor esfriou para Deus, para as coisas de Deus, e falando em especial com Jesus, ele vai esfriando, mas ele faz de conta que ele não está esfriando, mas Jesus, que conhece os nossos corações, fala, cuidado. Um amor que não recua quando nós falhamos é o amor de Jesus. Jesus nos amou não porque éramos fiéis, não porque éramos bonzinhos, mas quando éramos infiéis e maus. Ele não esperou você melhorar para então ele começar a te amar. Ele te amou quando você era um pecador inimigo. E quando você pecou, ele não cruzou seus braços, nem virou o rosto. Quando você esfriou, ele não se desviou. Quando você se afastou, ele deu mais um passo a se aproximar de você. Ele carregou a cruz que não era nossa. Ele recebeu a culpa que não era dele. Ele sofreu a dor que nós merecíamos. Isso não é religião, isso é amor sacrificial de Jesus. E agora eu cheguei aqui. Eu queria fazer um espelho da alma com você. É a reflexão, não é? Esse espelho da alma é aquilo que nos expõe aberto diante de Deus. O nosso interior aberto diante de Deus. A Bíblia fala que o homem vê o coração, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, vê o coração, né? Ele vê as nossas atitudes, nossas reações, nossas decisões, nossas palavras, o modo que nós tratamos
as outras pessoas e nos comportamos diante das circunstâncias. E nós temos alguns exemplos que eu ponho aqui. Palavras revelam o que governa o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Reações na crise revelam fé ou medo. Atitudes no anonimato revelam o caráter. Relacionamentos bons revelam a maturidade espiritual. Obediência revela amor. Jesus diz: se me amais, fareis o que eu vos mando. E ele vai chamando a atenção nossa, e nós vemos aqui, você ama Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Você, de fato, corresponde com o amor de Jesus? Porque podemos até argumentar, filosofar, falar, olha, graças a Deus pelo amor dele por mim, mas se eu não amá-lo como deveria, acho que não pega nada. Não pega nada. Amados, dá para ler? Jesus não pede amor porque ele precisa. Ele pede o nosso amor porque nós precisamos. Alô? Alô? É porque nós precisamos. Porque sem amor, queridos, sem amor, a fé vira peso, o serviço vira obrigação, a igreja vira rotina, a vida cristã vira cansaço. Mas quando nós amamos a Deus de volta, tudo ganha vida, tudo ganha valores, tudo brilha, tudo ganha cores, porque nós amamos a Deus. Viver a vida cristã, sendo amado por Deus, é uma coisa. Mas viver a vida cristã, amado por Deus, e amando Ele de volta, de coração, de alma, de força, de entendimento, aí é outra coisa, é outra dimensão. E amá-lo de volta não é para fazê-lo feliz, ele é pleno, ele é satisfeito pleno. Eu não posso fazer nada para Deus que ele seja mais pleno do que ele é, mais feliz do que ele é. Ele não tem falta, ele não tem necessidade. Ai, tadinho de Deus, ele precisa que a gente ama ele. Não, somos nós que precisamos amar a Deus. Somos nós que temos o privilégio de termos sido amados, receber misericórdia e graça do seu amor e a bênção de poder amá-lo de volta. Jesus pede que o amemos, porque o amor pelo Senhor é a força motriz. Irmãos, é a força motriz da vida espiritual. Você nunca vai ter vida espiritual sem amar Jesus. Você pode ser religioso, decorar a Bíblia, citar versículos, pregar certas coisas, mas espiritualidade não vem. Mostra-me um cristão espiritual e eu te mostrarei alguém que ama a Deus. O amor a Cristo é o centro do cristianismo, é a motivação que nos leva aos propósitos de Deus, que nos possibilita a receber e a viver o mais que Deus tem para a nossa vida, numa outra dimensão. Jesus não quer, irmãos, os nossos favores, não é isso que ele busca.
Ele quer o nosso amor. Tanto é que ele diz, se você me ama, vocês vão fazer o que eu vos mando. Mas veja bem, o mandar dele vem depois do amor. Não é? Ele fala, antes vocês têm que me amar, para vocês conseguirem fazer o que eu vos mando. E é verdade. Quem não ama Jesus, começa a desobedecer em várias áreas. O amor esfriou, começa a vir desobediência. Você já percebeu isso? A pessoa está fervorosa em amor com Jesus, no relacionamento com Ele, e ela começa a fazer uma porção de coisas boas que Deus ensinou que ela faz. Mas ela esfria, ela começa a fazer as ruins. É ou não é verdade? É o oposto. Jesus tem um amor conosco que nós não podemos nem contar. E Ele vem chamando a nossa atenção para vermos como o amamos. Na verdade, a verdade é que nem sempre retribuímos o amor a Jesus como nós deveríamos retribuir. Às vezes, devemos nos perguntar, será que eu amo Jesus de verdade? Será que meu coração queima de amor por Ele? Estou sendo honesto nisso? Aí tem alguns sinais que nós não amamos a Jesus como nós dizemos. Cantamos sem adoração. Ouvimos a palavra e não obedecemos. Servimos, mas sem alegria, sem entusiasmo. Pecamos facilmente e demoramos para nos arrepender. Preferimos tela, série, rede social e deixamos Jesus esperando. Uau! Oramos 5 minutos, mas mexemos no celular 2 horas. Não falta tempo para nós. Não falta tempo. Eu me lembro de um senhor, que na porta da igreja, ao ser inquirido, por que é que ele não tinha devocional, por que que ele não lia a Bíblia, por que que ele não tinha o seu quarto de escuta, e por que que ele não fazia certas coisas do reino de Deus, por que que ele é tão desleixado, tão distante de Deus, e falava, pastor, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu tenho esse negócio, aquele negócio, ele tinha mesmo, isso, aquilo, outro. Não tenho tempo. E aí ele caiu doente. E os seus negócios estavam amarrados, quem é investidor sabe, e ele não podia correr mais atrás daquilo lá. E ele perdeu propriedades, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu tudo. Ficou ele, Deus e a família que ele tinha. Ele ficou numa cadeira de roda. Foi curado, mas não plenamente. Ficou numa cadeira de rodas. E um dia, na porta da mesma igreja, ele foi inquirido da mesma coisa. Ele falou, eu disse para Deus que eu não tinha tempo. E Deus agora me deu todo o tempo do mundo. Você não tem tempo? Agora você tem. Ele falou quão tolo ele era de colocar tanta coisa na frente do seu tempo com Deus. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de olhar nessa dimensão. E falando do tempo, você já pensou se de cada coisa que você murmurasse, Deus tirasse da sua vida? Aí você fala, olha no espelho e fala, mas que dente horrível que eu tenho. Estou precisando fazer uma coisa. Deus fala, tá bom. Não tem mais dente. Aí você está penteando, mas que porcaria de cabelo. Aí Deus faz assim. Aí de repente você não tem cabelo nenhum mais. Né?
Ai, que droga desse fogão, que droga disso aqui. De repente, pum, não tem mais fogão. Pronto, acabou o seu problema, é uma droga. Não é? Aí você fala para Deus, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, isso, aquilo, outro. Deus fala, tá bom. Você tem tanta coisa, eu vou tirar tudo de você. Vou tirar tudo, vou te dar todo o tempo do mundo para você falar comigo. Aí você fica no leito do hospital, você tem a Bíblia, está lá sozinho, você tem todo o tempo. Seu teu tempo com Deus. Deus é muito misericordioso, irmãos. Não é? E Ele faz coisas como o testemunho desse homem que disse, olha, eu estou nessa condição e Deus me levou a ficar no hospital aquele tempo e no leito em casa todo aquele tempo. E Ele falou para mim, agora você tem tempo. Quero ver se você vai me buscar. Ele fala, com todo o tempo ainda, ele não gastava tempo com Deus. E aí eu pensei nesse fato, eu falei, será que eu não sou assim também, não? Vai? E até alguma extensão disso, até algum ponto disso. Vamos entrar agora no nosso texto, caminhar nele um pouquinho de forma expositiva, para chegar nisso que estamos falando, de amar a Jesus. Jesus lembra a igreja quem Ele é, não é? Ele diz lá, e diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Está falando dos pastores e está falando da igreja, não é? Ele fala que tem na sua mão direita, é o poder, é o controle, aquele que dirige, aquele que guarda, aquele que sustenta, aquele que faz o que achar que deve ser feito. Ele está no nosso meio. Ele é aquele que vê tudo, ele vê todas as coisas, é aquele que tem todo o poder, é aquele que tudo rege. E Ele vem para essa igreja, Ele vem para nós, e Ele fala, eu sou aquele. Em outras palavras, o grande, o soberano, o todo-poderoso, o glorioso, o majestoso. Eu sou Ele, e eu ando no meio de vocês. Eu tenho vocês dos meus cuidados. Sobre os meus cuidados. Ele é aquele que anda no meio da igreja e vê tudo. Ele sabe tudo da sua vida, ele sabe tudo que você faz. E aqui para a igreja, ele fala, eu conheço as suas obras, eu sei tudo sobre vocês. Não é? Ele não observa de longe, irmãos. Ele participa. E quando sofremos, Ele sofre conosco. Quando precisamos de direção, Ele procura nos dirigir. Precisamos ver onde, quem está dirigindo, mas Ele faz. Ele caminha conosco. Ele interage conosco. Mesmo quando nós não percebemos, Ele interage. Isso é uma verdade tão maravilhosa, irmãos, que a gente deve dar glória a Deus. Jesus não é só aquele, Ele não lembra só quem Ele é, mas Ele chama a igreja ao amor a Ele. E Ele diz, voltem o seu amor a mim. É esse texto de Apocalipse, versículo 2 e 3, Jesus diz lá que Ele vê o que nós fazemos. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você tem feito pelo Evangelho. Eu conheço como vocês resistem às heresias, os ensinamentos errados. Eu conheço
como vocês trabalham na igreja, como vocês trabalham na sociedade. Eu sei tudo sobre vocês. Eu sei de quanta fé vocês têm, de todo o trabalho que vocês fazem. Jesus vê tudo. Mas ele viu também uma outra coisa. E dessa coisa ele se queixa. E qual é? Qual é, irmãos? Do que ele se queixou? Ele fala, vocês deixaram o primeiro amor. E ele está falando aí que a igreja deixou de amá-lo como deveria amar, ou como amou a princípio. Agora não estava amando mais daquela forma. Nós também podemos ser muito ocupados na obra de Deus. Presta atenção. Fazer muitas coisas, porque Ele pediu. Porque esse deve ser o nosso procedimento, porque fomos ensinados assim, porque estamos convencidos que é bom, que é verdade. Mas Jesus está preocupado com o nosso coração. Ele diz no Velho Testamento, sacrifício não quero. Né? Eu quero coração. Ele diz, esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E hoje eu vejo essas multidões, Jesus, aquele negócio todo. Se for de coração, amém. Mas será que a vida deles é de coração? Será que eu sou de coração mesmo, quando ele está falando? E Jesus, então, ele se queixa com a igreja. Ele fala, volta ao amor a mim. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Em outras palavras, vocês pararam de me amar. Eu já não sou mais o primeiro na vida de vocês. Outra coisa entrou no caminho. Quando há o esfriamento do amor, irmãos, a oração vira obrigação, ler a Bíblia vira peso, o culto vira hábito, louvor vira rotina, santidade vira opção, missão vira omissão, e Jesus vira coadjuvante. E aí você olha isso e vai ver se muito cristão não está vivendo isso. São, como diz lá no Velho Testamento, vocês são como tição. Tição é o pavio de uma lamparina que ele acaba o óleo, e ele fica preto, ele queima, fica preto, aí fica uma brasinha muito pequenininha lá no meio, que se você soprar, você vai ver aquela brasinha brilhar, mas não tem chama e só sai fumaça. E quando Deus ali fala que eles pareciam um tição, que eles não tinham fogo, que eles não ardiam, não brilhavam, mas só saía fumaça. E Deus entra com essa descrição, mas ele entra com uma palavra também, falando, eu amo o tição. Eu te amo. Você que só sai fumaça, você que está apagado, não está em chamas por ele, ele fala, eu te amo. Eu preguei uma vez essa mensagem, logo que eu vim para Ebabe, chamada borrão que fumega. Não sei se alguém lembra. Talvez é tempo de voltar e pregar de novo. Fala desse versículo. Que ele nos chama em amor para reacendermos, colocarmos óleo na nossa vida e brilharmos. Então, quando nós não amamos Jesus dessa forma, o nosso culto é vazio, as nossas palavras são vazias. Está lá falando Jesus. Ou cantando, como nós cantamos, Deus me ama, é verdade.
mas algo grita de volta. Como eu vejo aquelas coisas escritas em para-choques de carro, de caminhão. Deus é fiel. Qual que é a novidade? A minha pergunta é, e você é fiel? Não é? Isso é um fato, Deus é fiel, mas não é fato se somos fiéis, nesse caso. Então Jesus chama a igreja para o caminho de volta. Ele elogia, fala bem das coisas que eles fizeram muito bem, mas depois fala, mas tem uma coisa, vocês precisam voltar ao primeiro amor. E ele fala algo interessante. Ele diz, lembra-te. Alô, gente, vamos caminhar junto aqui, não disperse. Ele diz, lembra-te de onde caíste. Não é? Volte seus pensamentos no dia em que Jesus era tudo na sua vida. Aquele dia, eu saí para comprar uma Bíblia. E eu comprei lápis de cor. E eu li a Bíblia e grifava, escrevia. E eu até, irmãos, confesso para vocês que várias vezes deitei na cama, com a Bíblia no peito e abracei. Eu amava Jesus e a palavra de Jesus. Ele era tudo para mim. Eu ia para o trabalho, eu falava com as pessoas, você não sabe o que aconteceu. Mesmo que as pessoas ficassem indiferentes, aí eles caçoavam, virou crente. Né? Fizeram a cabeça dele. Mas para mim não tinha problema. Eu amava Jesus. E ele fala, volte o tempo que você chorava ao ouvir um louvor. Que você se comovia quando ouvia de mim. Volte ao período em que a Bíblia era o seu alimento, não o seu dever de ler. Volte ao tempo que oração era prazer, era alegria, assim como quando você ama alguém, você tem prazer de ligar, e às vezes por voz não vale, tem que ser ao vivo, né? Tem que ser visual. Porque a gente ama, a gente quer ver o rosto, quer falar com a pessoa. Volte aos tempos áureos em que o amor dominava todas as suas ações e contagiava quem estava ao seu redor. Jesus fala, lembra-te, você lembra? Aí depois Jesus fala, arrepende. Não daquilo que você lembra, arrepende do jeito que você está hoje. Ele fala para a igreja de Éfeso, arrepende, porque você esfriou. Arrepende. Arrepender é repugnar aquela situação e voltar para outra, para que é correta. E nesse arrependimento ele fala, lembra-te e arrepende-te, e depois ele diz, volta à prática das primeiras coisas. Olha só, volta à prática das primeiras coisas. Pode ser até com um pastor, com um pregador. Ele pode estar pregando mensagens profundas. Profundas. Uau, que palavra! E Deus está falando com ele, puxa, tudo isso aí não vale nada, volta à prática das primeiras coisas. O beabá da vida cristã.
Volta ao tempo do relacionamento comigo. Volta o tempo da leitura da palavra. Volta o tempo do quarto de escuta. Volta o tempo de oração. Volta às primeiras coisas. Quando vem um casal aconselhar, e a gente ouve um, ouve o outro. E, irmãos, na grande maioria, sabe qual é o problema dos casais? Deixaram as primeiras coisas. Já não gasto tempo de qualidade juntos, já não passeio. Passeio simples, não é gastar muito dinheiro num lugar muito longe, num hotel muito caro. E comer uma coisa muito cara. Não é isso. As coisas simples. O casal voltar a conversar coração a coração, de amor, de sonho, de aceitação, de submissão um ao outro, de sonhar, de passear na praça, comer uma pipoca, chupar um sorvetinho. Coisas simples que são tão grandes. E quantos casais precisam ser aconselhados? Volta às primeiras coisas. E os homens têm muita dificuldade nessa área, não é? Porque ele casa, não que ele despreza a esposa, mas ele fala, bom, já conquistei isso, agora vou conquistar lá fora, a vida. Vou conquistar, ganhar, sustentar a família. Ele pensa no bem, mas ele deixa muitas vezes a pequena coisa. Né? E ele precisa voltar. E eu falo para os homens, como que era quando você a viu, quando você começou a conhecê-la, o que você fazia? Me aproximei, procurei conhecer, comecei a flertar, não é? E me aproximar, e presentear, e comecei aquele romance assim, para conquistar o coração dela, não é? Para depois casar. E hoje é diferente, né? Quer conquistar para ter relacionamento sexual e pronto, acabou. Esse aí, vamos para a próxima, né? Não. Falando de coisa séria, de Deus. Chegar à família, casamento. Então ele passa e depois ele esquece dessas coisas. Mas Jesus chama atenção na vida espiritual, como na vida de relacionamentos amorosos, para não deixar as primeiras coisas. Isso aí é verdade com os nossos amigos. A gente tem amigo chegado, a gente vai na casa dele, ele vem na nossa casa, a gente sai junto, vai fazendo não sei o que e tal. Mas depois a vida vem indo, vai atropelando as coisas, e aí você fala, nosso relacionamento esfriou. Mas por que esfriou? Porque vocês deixaram as coisas que vocês faziam. Né? E nós vamos esfriando ao longo da nossa jornada cristã, e de repente, pode acontecer com você, não sei, mas com alguns acontece que o coração esfria para com Jesus. E Jesus olha e fala, puxa, você é tão ativo na igreja, você vai todo domingo, participa de todo o CCM, você faz isso, aquilo, outro lá, puxa, parabéns, estou vendo o que você está fazendo, mas eu não estou vendo um coração que arde em amor para mim. Por favor, não se prenda nos afazeres, se prenda no amor a mim, e os afazeres vão vir com uma alegria e eu vou receber como louvor e honra e glória. E ele chamou a igreja a atenção e fala, lembra-te, arrependa-te e volta à prática das primeiras coisas. E aí ele fala do perigo do esfriamento do amor. Ele fala, lembra-te, eu vejo que você servia, resistia à perseguição, fazia tudo muito bem, mas sem amor. E eu chamo a tua atenção para que você se arrependa. Ele diz, caso você não se arrependa, o seu candeeiro vai perder o seu lugar.
Em outras palavras, não tem mais serventia. Não, candeeiro que não brilha, que não acende, que não tem fogo, que não tem luz, não serve. Ele fala, se você não se arrepender, sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder a sua posição de brilho, de luz, de utilidade para o meu reino. Não que ele não ama mais a igreja, ele vai continuar amando cada pessoa. Mas a própria pessoa se colocou numa posição de inutilidade. Quantos cristãos vocês já viram que são candeeiros apagados hoje? Sabe o que aconteceu primeiro? O amor esfriou. Irmãos, a pessoa que tem um fogo por Jesus, que ama Jesus do coração, pode passar a tribulação que for na casa, no trabalho, dentro da igreja, gente chata, gente com problema, ele tem fogo por Jesus e ele passa por cima de tudo aquilo. Ele fala, irmão, deixa disso, vem para cá para Jesus, vamos lá. Ele não fica chorando, isso aqui não está bom, aquilo, não sei o que lá. Não, ele olha de jeito diferente. Ele, vamos para frente, vamos com Jesus. E ele fala, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não enxergarem o que está acontecendo no seu coração, vocês vão perder. E a pessoa, Jesus falando para a igreja, ó, candeeiro apagado, você vai perder o seu lugar. Eu vou usar outro candeeiro. Sabe, irmãos, pensa aqui numa coisa, vai achar que eu sou grosso demais, mas isso é muito amor. Você é um candeeiro de Jesus. E, se você não reacender, se tiver aceso, amém. Mas se você não reacender seu amor por Jesus, você deixa de ser esse candeeiro. Você vai ser um candeeiro apagado, um candeeiro que foi removido. Jesus não está falando de perda de salvação. Salvação não se perde. Você é filho amado de Deus e vai ser sempre. O nome está escrito no livro da vida. Mas ele está falando da perda de um privilégio que você tem. E eu vou ser sincero comigo, falando com vocês. Eu não quero deixar de ser um candeeiro de Jesus. Não que eu seja alguma coisa em mim mesmo, não. Mas de estar num amor por Jesus, que isso brilhe através de atitudes, do comportamento, das palavras. Brilha Jesus. Por isso Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não é? E Jesus está falando para eles. Ele diz, quem vencer, ele vem a promessa, né? Eu pus aqui, se a igreja deixa de satisfazer o propósito de Cristo, que Cristo tem para ela, não há mais razão da sua existência. É ou não é verdade? Eu não quero chegar e Jesus falar assim, olha, você não está em amor por mim, você está frio, você está distante, você isso. Então eu vou usar outra pessoa. Lembra de mim, volta para mim. Eu vou usar outro. Eu me lembro de um jovem da igreja que eu frequentava. Ele dirigia o coral da igreja, fazia muito bem. Uma pessoa inteligente, aprendeu a falar inglês sozinho e falava muito bem. Naquela época era... Hoje é fácil, tem muita coisa aí que ensina inglês. Mas um dia ele falou, ele esfriou. E deixou a posição. O pastor sentiu, o pastor chorou, o pastor veio chorar comigo. Falou isso. O pastor não sabia o que fazer.
Aí ele pediu para mim, para minha esposa, fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Tive que aprender na marra. Dirigir a música na igreja, aprender compasso, aprender nota, aquele negócio todo. Não era meu ramo de jeito nenhum. Mas Deus usou. Deus acendeu outro candeeiro. Anos depois, ele volta. Deu uma passadinha lá. E ele veio para mim e falou assim, eu gostaria de estar lá. No lugar que era dele. Mas não era mais. Arrependa-te, senão removerei o seu candeeiro. Uau! E quando ele nos chama ao arrependimento, a volta ao primeiro amor, lembro vocês novamente. Não porque ele precisa, mas porque nós precisamos. Porque isso vai redundar em bênção para nós. E quando nós o servimos por amor, que vai ser alegria, vai ser uma nova dimensão, o que nós fazemos redunda em glória para ele. Porque é feito com amor. Não é? É assim. Na Bíblia há muitas promessas de vida plena, de uma renovação, de um nível maior, de um fogo espiritual para quem é aceso no relacionamento com Deus, é reacendidos para com Jesus. E a palavra de Deus nos fala que Ele está à porta do nosso coração, batendo, querendo entrar, querendo ter comunhão com a gente. É o que diz lá em Apocalipse 3:20, né? E a gente vai caminhando, esquece dos slides. Chegou. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para quem Jesus está falando essas palavras? Para as pessoas descrentes? Não. Essas palavras é para a igreja, é para crentes em Cristo Jesus. Crentes, mas que Jesus estava do lado de fora do coração deles. Mas fala, mas Jesus, quando a gente aceita Jesus, ele não habita aqui dentro? Habita. Pelo Espírito Santo, né? Mas a gente pode estar com o fogo apagado tão longe de Jesus, que ele ficou do lado de fora da nossa vida. Você não tem relacionamento com ele, não tem vida de oração. Apagou o seu fogo, ele está por fora. Ele não é mais o primeiro. Então ele escreve para a igreja e fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Nós vamos ter comunhão. Você vai ter comigo, eu vou ter com você. Irmãos, a comunhão com Jesus é algo sobrenatural, espetacular. É aquilo que nos enche de paz, nos enche de alegria, nos enche de esperança, nos enche de gozo, nos enche de visão, de determinação, nos dá propósito, nos dá missão, nos dá sua ajuda, sua companhia, tudo. E quando eu vejo esse quadro, eu tento imaginar, Jesus, eis que estou à porta e bato. Teve um pintor que pintou esse quadro. Pelo menos ele tentou pintar esse quadro. E quando eu medito nessas palavras e no quadro, eu não sei dizer se é uma coisa triste ou alegre, porque tem um lado triste disso e tem um lado alegre. E o pintor pintou esse quadro. Não sei se dá para ver a imagem aí muito bem. Tem uma porta, uma janelinha e supostamente Jesus. Eu gostaria de apagar o rosto dele, porque
para não virar imagem, né? Mas supostamente Jesus. E ele está batendo a porta. E eu olho para isso, eu vejo uma coisa alegre, uma coisa que dá esperança, mas vejo também uma situação triste. Mas nesse quadro tem uma coisa que retrata uma verdade. Primeiro tem uma janelinha na porta. E pela janelinha Jesus pode ver lá dentro. Irmãos, Jesus vê dentro do nosso coração. E Ele sabe se o meu coração, se o seu coração está ardendo por Ele. Ardendo em amor por Ele. Porque Ele mesmo falou, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a tua força. Né? E Ele sabe disso. Se é fato isso na minha vida. Então Ele vê lá dentro. Segundo, essa porta não tem maçaneta para o lado de fora, só tem para o lado de dentro. Significa que Ele não abre a porta, quem abre a porta é você. Ele que abre você que abre a porta. Jesus é cavalheiro. Ele não chuta a porta, ele não arromba a porta, ele não entra na marra. Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque ele fala duas coisas aqui. Se você ouvir a minha voz, porque se você não ouvir a voz, certamente você não vai abrir a porta. Correto? Mas também você pode ouvir a voz e não abrir a porta. Que pode ser, talvez, o seu caso hoje à noite, que você está ouvindo a voz de Jesus, Ele falando para você, estou à porta do seu coração, meu filho e minha filha, eu quero entrar, ter comunhão com você e você comigo, não é? Eu quero entrar, mas você precisa abrir a porta. Você precisa chegar no momento em que falar, Senhor, verdade, Senhor, meu amor não é lá aquelas coisas para o Senhor, não. Eu reconheço. E eu nem sei como cair em amor pelo Senhor dessa maneira que eu gostaria. Mas me ajuda. Eu quero ser reacendido no amor para com o Senhor. E esse é o grande passo. Esse que é o abrir da porta. Quando você abre o seu coração e fala, Jesus, eu já abri meu coração para aceitar o Senhor como meu Salvador. Mas agora meu relacionamento com o Senhor está um pouquinho frio. E eu preciso reaquecer. O Senhor está batendo no meu coração, falando, abre, que eu entro e tenho comunhão com você. Então você abre. Como que você abre? Você fala para Jesus se esse é o seu sentimento, porque Ele vê o coração. Ele vê se é verdade ou não. Não é? E se for verdade, você fala, Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor entrar e ter comunhão comigo. E eu peço que o Senhor me ajude a acender esse amor que não é igual ao que era, que esfriou. Ou talvez nunca foi alguma coisa grande, mas eu estou vendo que pode ser grande. E eu quero o mais do Senhor na minha vida. Eu quero ser reacendido no amor para Jesus. E é o que você e eu, nós vamos fazer agora. Você tem hoje essa oportunidade, irmãos. Isso aqui é uma oportunidade tremenda. É uma coisa maravilhosa essa palavra que Deus está trazendo para mim e para você. Não é? A oportunidade de ser reacendidos. Ou talvez mais de virar e o ponteirinho, o botãozinho e a chama que já ardia, agora ela vai acender muito mais do que já está. Mas você se entrega a Jesus. Ele fala, volta o teu olhar de onde caíste, do que você era e deixou de ser. Volta para lá. Começa de lá. Começa de lá. Aí você fala, tá, eu li a palavra de Deus, eu marcava minha Bíblia, eu decorava, eu amava ir na igreja, amava ter comunhão com os irmãos, porque era tudo em torno de Jesus. Eu gostava de ouvir de Jesus. A gente encontra nas casas, vai falar de Jesus, quero ouvir de Jesus. Sabe, irmãos, nos domingos à noite, quando eu estou pregando, ou até mesmo no CCM, eu vejo algumas pessoas que quase sentam na beira da cadeira.
querendo de Jesus, querendo. Parece que estão até abobados, porque recebe aquela palavra, recebe aquilo. Está percebendo a diferença? Outro pode olhar no celular, que horas são, será que vai dar tempo do almoço? Entendeu? Não está ligado com Jesus. Mas Jesus não precisa, quem precisa sou eu. Então ele fala, olha igreja, eu quero que o seu castiçal brilhe. Né? Eu quero te usar. Não abusar, usar. Né? Eu quero que você seja bênção. Eu quero te abençoar. Eu quero te inundar com a minha misericórdia, com a minha graça. Caso contrário, você vai perder isso. Não é ele que está perdendo, é você que está perdendo. Porque ele pode acender facilmente um outro castiçal. Nós não somos insubstituíveis. Deus levanta outro melhor do que eu. Eu não preciso fazer nada para provar nada, só o que eu preciso é manter a chama do meu coração acesa em amor para Jesus. Se Deus falou com você essa noite, você ouviu Ele bater a porta do seu coração, vai lá, abre a porta. Aí onde você está, Senhor, eu abro a porta. Eu quero, Senhor, que o Senhor reacenda fogo no meu coração. Aí você começa nos primeiros passos. Jesus deu a dica. Lembra das coisas que você fazia? Faça. Simples. Vai ser reacendido. Nós vamos orar, depois você fica em pé. Senhor Deus, obrigado por essa palavra amorosa, abençoadora. Agora chegou a nossa vez, nós ouvimos o Senhor falar, mas precisamos corresponder. Quantas vezes o Senhor nos chamou alguns de nós para uma obra, para um ministério, e nós deixamos de lado porque talvez esfriamos um pouco. E tantas razões podemos levantar, mas sabemos que o Senhor nos chama para voltarmos a brilhar pelo Senhor. Nas decisões que temos que tomar hoje, que ela seja tomada. Se é o pecado na nossa vida que tem nos distanciado e apagado o nosso fogo, ajuda-nos a confessar e a deixar. O que estivermos negligenciando, talvez, o nosso devocional, logo na primeira coisa do dia, logo cedo com o Senhor, nosso tempo de oração, leitura da Tua Palavra, a nossa conversa com o Senhor, e que temos tempo de falar e também de ouvir aquilo que o Senhor tem. E durante o dia nos relacionarmos com o Senhor à medida que vamos caminhando. Talvez o Senhor nos chamou para algo, deixamos esse algo de lado. Volta a acender esse candelabro, Deus, e usa para a Tua glória. Eu oro também, Deus, se há alguém aqui nessa noite que não tem Jesus como Salvador, que não tem certeza da vida eterna, que possa entender do amor de Jesus e abrir o seu coração a Ele e pedir, Senhor, entra na minha vida, me salva, me tira da condenação eterna, me transporta
posicionalmente para o teu reino de luz. Eu oro que Jesus vai ser o Senhor dessas vidas que porventura não o tenham, que hoje à noite mesmo vão tomar essa decisão. Ajuda-nos nas decisões que temos que tomar agora, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, nós vamos cantar esse cântico aí. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade, é a sua oportunidade de corresponder com Jesus. Faça isso agora. Você pode vir aqui à frente, se quer ficar de pé, você fica, se quer ajoelhar, você ajoelha, como você quiser. Mas tome uma decisão.